paz do Senhor. Aqui quem está falando é a missionária Flávia Oliveira. E neste vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a minha conversão. Eu fui até criada no berço evangélico. Porém, quando chegou na minha adolescência, eu me afastei da casa do Senhor. Eu deixei de cantar no grupo dos adolescentes. Eu deixei de ir à escola dominical. E tudo o que eu achava e dizia para as pessoas é que igreja não era o futuro para ninguém, não seria o meu futuro. E aí eu fui em busca dos meus desejos, dos meus sonhos, que seria ser uma dançarina de jazz. Era o que eu queria ser. E tinha uma academia chamada Fama, na avenida perto da minha casa, onde eu me inscrevi. E comecei a fazer aula de tudo quanto era tipo, para que eu pudesse iniciar essa carreira de dançarina. Mas minha mãe e meu pai continuavam a fazer orações para que eu pudesse voltar à casa do Senhor. Bom, resumindo, foram 3 anos. E durante esses 3 anos, algumas pessoas diziam para minha mãe que era para se esquecer de mim, que eu não tinha jeito e que Deus não iria fazer mais nada por mim. E uma das expressões que uma pessoa usou para minha mãe foi dizer assim: pau que nasce torto, morre torto. Mas minha mãe continuou a orar. E teve um dia ao longo desse tempo em que Deus veio na minha vida, se manifestou de uma maneira muito maravilhosa, que hoje eu entendo que era maravilhosa. Mas eu cheguei num ponto que eu via sombras, vultos do inimigo, de Satanás, dizendo que iria me matar. E ele dizia assim para mim: era só aquele lá de cima, dá um tempo que eu vou te matar. E ele dizia a forma que iria me matar. E ele dizia que iria pegar aqui na minha garganta e apertar e sufocar até que eu não tivesse mais vida. E nesses dias eu me lembrei de Deus e que Jesus era poderoso o suficiente para me ajudar. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Irmãos, o povo lá fora, quando sai da igreja, quando o negócio aperta, ele sabe para quem correr, ele sabe para quem clamar. E eu começava a clamar. Eu cheguei num estágio que eu não podia comer direito, eu não tomava banho e eu dormia no meio da cama do meu pai e da minha mãe, lendo a Bíblia, orando, pedindo a Deus que afastasse aquelas coisas sombrias. E eu realmente não vivi, queria tanto a minha liberdade, e agora eu tinha a liberdade de viver no mundo, mas estava presa, acorrentada pelos demônios. E aí, com muita oração, Deus um dia revelou para minha avó o que estava acontecendo na minha vida. E elas me levaram para uma igreja, minha avó e minha mãe, numa igreja bem pequenininha, à tarde. Mas naquela igreja, Deus estava. Naquela tarde, quando eu cheguei, o pastor revelou todo o momento em que eu estava vivendo. E eu fui para a frente, sem saber aonde eu estava, porque eu não ouvia mais as pessoas falar comigo. Eu só ouvia os demônios falarem comigo. E aí, aquela tarde, fizeram-se um círculo das irmãs que estavam e começaram a orar e a clamar. E eu ouvi nitidamente nos meus ouvidos as correntes sendo quebradas. As correntes sendo quebradas de uma maneira tão maravilhosa que eu passei a ter uma libertação. Eu saí naquela tarde liberta para a glória de Deus. E aí eu fui para a igreja. Comecei a ir visitar o círculo de oração de manhã com a Jamba, com a missionária Jamba, com a missionária Ana, a missionária Terezinha. E elas me ensinaram muito. E estava muito prestes a festa da União Feminina.
E quem estava pregando naquela noite era uma missionária chamada missionária Lúcia do Papaizinho. E naquela noite ela pregava com tanta autoridade, com tanta ousadia, tanto poder. E eu, no meio daquela multidão, eu ficava admirada de ver aquela irmã pregar. E aí eu abaixei no meio da multidão e disse: Senhor, eu quero pregar como essa mulher está pregando. No mesmo momento, irmão, ela parou de ministrar e disse assim: você que está no meio da multidão, mas não me apontou. Você que está no meio da multidão e abaixou a cabeça e disse: eu quero pregar como essa irmã está pregando. Eu te digo que você vai pregar não igual a mim. Você vai pregar melhor do que eu. E Deus te levará para os 4 cantos desta terra. E todo o povo saberá que eu sou Deus, que te libertei e estou te enviando para fazer a minha obra. Pois é, irmão. O pau que nasceu torto, ele não morre torto. Sabe por quê? Jesus é poderoso para trazer a libertação. Através desse testemunho, eu quero dizer para você que continue orando pela pessoa da sua família, que seja o seu filho, sua filha, que seja a sua esposa, que seja o seu esposo, alguém da sua família, um pai, uma mãe ou um tio. Eu quero te dizer uma coisa: Deus dá a última palavra. Deus é o mesmo, Deus é poderoso para libertar a vida desta pessoa. Mas eu chamo e convido a você a continuar clamando, porque o nosso Deus é um Deus libertador e que age e que faz a obra na vida do homem. O Espírito Santo é poderoso para convencer o homem do seu pecado. Amém? Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, certo? Ativa aí o sininho para quando de notificações, para quando chegar uma outra gravação como essa, você já poder saber que tem gravações novas. E a gente vai estar postando várias e várias vezes aquilo que Deus colocar e ministrar no nosso coração. Seja abençoado, você que está me ouvindo. E beijos.